O Programa Nacional de Imunizações no Brasil é um dos maiores do mundo. Disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde as vacinas necessárias a todas as faixas etárias, além de campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. Apesar disso, doenças erradicadas começam a voltar, porque a cobertura vacinal, que deveria ser de 95%, chega perto dos 60% em algumas localidades. Pois é, e uma das causas é a desinformação, que faz muita gente ignorar as conquistas para a humanidade que os imunizantes trouxeram. A imunidade conquistou uma melhoria da qualidade de vida e diminuição da mortalidade infantil, principalmente, absurda. A gente tem muita a ideia de que os antibióticos mudaram a história das doenças infecciosas. Na verdade, não. Foram as vacinas e o conhecimento de como prevenir as doenças que mudou. Se a gente tiver só para ter uma ideia, em várias cidades do hemisfério norte, no final do século XIX, metade das crianças morriam antes de completar 5 anos. Conhecendo as doenças infecciosas, como evitar, mas também, principalmente, com o aparecimento das vacinas, a gente acabou com a difteria, com a coqueluche, que eram as grandes responsáveis pela mortalidade infantil da época. O Plano Nacional de Imunização aqui é um exemplo para boa parte do mundo, né? Como é a avaliação que você faz disso? O nosso sistema de imunização, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele é o que você falou, ele é um exemplo para o mundo todo. Sempre foi considerado um exemplo para o mundo todo. Você tem um fornecimento da vacina para a população, uma quantidade grande de vacinas, e isso sempre funcionou. É um exemplo. O único problema é que a gente tem que combater o tempo todo a queda da vacinação, porque, na verdade, nos últimos anos, desde 2016, a gente viu uma queda vacinal importante. A gente começou a ter uma diminuição da cobertura vacinal. E tem vários fatores que a gente até pode discutir com calma, mas a gente agora tem que tentar resgatar a todo custo esse incremento da vacinação, que a gente foi perdendo nesses anos desde 2016. Você pode citar quais seriam esses fatores? Sim, até 2015 a gente tinha uma cobertura exemplar, a maioria das cidades a gente tinha mais de 90% das crianças vacinadas com todas as vacinas. Aí a gente começou a ter, lógico que tem alguns locais, se você pegar o Brasil ele é uma colcha de retalhos, então tem algumas áreas que tem uma diminuição muito grande da cobertura vacinal, por causa de serem áreas distantes, dificuldade para ir nos postos de vacinação, um baixo nível de escolaridade, então a pessoa não tem tanta noção da gravidade das doenças, então ela não vai vacinar. A gente tem uma geração nova que não viu lá atrás a poliomielite, o sarampo, a coqueluche, não viu que essas doenças muitas vezes matavam, então tem uma falsa ideia que é uma doença infantil, ela não viveu isso, que as nossas mães, por exemplo, morriam de medo quando aparecia a febre. A gente tem um problema muito grande, que é o medo da população quanto à vacina. E isso foi desencadeado por causa desse movimento cada vez maior, principalmente no hemisfério norte, dessas campanhas anti-vacina. Então, infelizmente, essas campanhas anti-vacinas que se disseminaram em blogs, em twitters, em sites, elas foram cativando muita parte da população. E o grande problema um dos grandes problemas foi um médico, que é o Andrew Wakefield, que foi um criminoso, que ele publicou um trabalho forjado, falso, com dados errados, em 1998, falando que a vacina tríplice viral, por causa do mercúrio, causava autismo. Nossa, isso foi um trabalho forjado, foi provado, ele foi processado, perdeu o registro de médico, mas esse trabalho se disseminou entre os antivacinas. Então, esse foi um grande problema que a gente tem o tempo todo que ficar combatendo. Esse medo e pânico da população
que é cativada por causa desse movimento antivacina. E a gente tem os motivos filosóficos da pessoa que quer ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, que o seu próprio corpo combata as doenças sem usar a vacina. Motivos religiosos, então a gente tem no hemisfério norte os cinturões bíblicos, que são aquelas pessoas que têm uma crença religiosa muito mais rígida, que é contrária à vacinação também. Dá para a gente, por tudo isso, dizer que a desinformação é um dos vírus mais perigosos que a gente tem. As campanhas de conscientização, elas estão no nível que deveriam estar? Você acha que a gente precisa de mais campanhas? Elas estão, o Ministério está, na verdade, ele luta o tempo todo para isso, então estão tendo as campanhas, estão tendo as informações, e na verdade é o que a gente tem, né? A gente tem que lutar contra essas campanhas anti-vacina com uma contra-propaganda, né? Parece uma guerra, né? A gente tem que melhorar as propagandas em relação às vacinas, fazer campanha maciça de informação nas unidades básicas de saúde, falar com líderes religiosos, falar com líderes comunitários das comunidades. Stefan, e qual é a mensagem para pais e mães que nos assistem? As vacinas, elas são seguras e são eficazes. A partir do momento que tem uma vacina e essa vacina foi regulamentada e foi certificada, essa vacina pode ser usada.